Salve galera do meu canal aí, tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos aí ao canal José Aventura 98, começando mais um vídeo para vocês. E quem ainda não é inscrito, vai logo se inscrevendo aí, deixando seu like para fortalecer o canal. Bom, gente, e o vídeo de hoje vai ser mais uma vez mostrando o quintal do meu tio, o terreiro aí, né? Depois de uma grande chuva que deu nessa madrugada aí, dia 24 de fevereiro de 2025. Essa chuva começou 11 horas da noite, ontem, que foi domingo, né? E terminou 2 horas da madrugada, que foi de hoje, dia 24 aí. Foi uma chuva muito grande com raios, trovões e mostrando também um riacho aí que chegando água nele escorrendo. Só que eu não mostrei no riacho mesmo, lá perto dele. Mostrei de longe da casa do meu tio que é bem pertinho do riacho. Bom, galera, nesse vídeo eu não falei para vocês aí ouvir mais direito aí o cantar dos pássaros e do galo aí, né? Cor da natureza aí no amanhecer. Bom, isso aí, bom vídeo.